Amém, gente? É isso mesmo, como a pastora falou, eu sou natural também lá do interior de São Paulo. Tem gente do interior de São Paulo aí, gente? Você também fala porta? Eita! Porta, porteira, portão. Certeza, também, muito bom. Eu sou nascida e criada no interior de São Paulo, sou nascida em Taubaté, criada em Lorena, é o Vale do Paraíba. E em 2006 eu me mudei para Belo Horizonte. Em 2005 eu terminei minha faculdade, eu sou formada em Direito. E logo que eu me formei, Deus me chamou para fazer o seminário, né? O Seminário Teológico Carisma é um dos seminários que a gente tem em formação pastoral também dentro da nossa igreja, da Igreja Batista da Lagoinha. A gente tem em Belo Horizonte, mas a gente tem em todo o Brasil e pelos países aí afora. A gente já bastante unidades fora do Brasil também. E eu fui estudar em 2006 no Carisma e nunca mais saí de Belo Horizonte. Achei que eu estava indo lá só para estudar. Fiquei para lá em 2015, eu fui consagrada pastora também lá na nossa igreja, mas desde 2006 que eu sirvo lá e desde 2015 que eu faço parte do corpo pastoral, especificamente voltado na área do ensino. Eu tenho esse chamado na área do ensino, sirvo no Seminário Teológico Carisma, estou me mudando agora, estou saindo de BH, depois desses anos todos, estou indo amanhã, estou chegando lá em Alphaville, eu vou para São Paulo, hoje vou estar à frente do projeto do Carisma que está começando, de um novo formato lá em São Paulo. Tem aí esse desafio e, gente, vale a pena vocês entrarem depois no meu Instagram para ver minha filha. Não é para ver as coisas que eu estou postando, não. É só a minha filha, porque é verdade mesmo. Não é só porque a pastora Kelly falou, não, mas a minha filha, ela é maravilhosa. Entra aí para você ver agora. Não, brincadeira. Estou brincando. Quem ama a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa tarde aqui na tua presença, por mais esse dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que, como foi falado aqui, nós estamos aqui por causa do Senhor, da tua presença, não é por causa de uma pessoa ou por causa de um ministério, mas nós estamos aqui para ouvir o teu coração, para descobrir ainda mais, prosseguir em conhecer a nossa essência, prosseguir em conhecer aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós que estamos aqui. Sabemos que o Senhor nos formou, que o Senhor projetou coisas para que eu fizesse, para que cada uma das minhas irmãs que estão aqui fizesse, e que a gente saia daqui convictas daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Que não seja mais uma tarde, mas que seja à tarde, aonde o Senhor vai ministrar profundamente no nosso coração, onde o Senhor vai descortinar verdades conhecidas, mas que se tornarão revelação para o nosso coração, conhecimento revelado. Eu chamo a existência aqui nessa tarde, Pai, na vida de cada uma das minhas irmãs, que enquanto eu falo aqui, o Teu Espírito possa ministrar e convencer daquilo que precisa ser ministrado e convencido no coração de cada uma de nós mulheres, porque nós sabemos, Senhor, que muitas vezes em muitos assuntos só o Senhor é capaz de convencer, Espírito Santo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Meninas, como eu disse, né? É um desafio, assim. Eu amo falar desse assunto, né? Eu amo falar para mulheres, eu amo falar para a família. Uma das cadeiras que eu leciono dentro do seminário é a matéria de casamento, é a matéria de família. Lá a gente fala a respeito de mulher, a gente fala a respeito de homem, a gente fala a respeito de ser filha, a respeito de ser mãe. Então, assim, é um assunto que às vezes não é muito falado. A gente fala de repente num congresso de família ou num congresso de mulheres, às vezes é falado, mas ao longo da nossa vida ou o dia a dia na igreja, de repente a gente não para, não se atenta exatamente para esse assunto, para
A feminilidade, a nossa essência, o objetivo que a mulher foi criada, o papel da mulher, ou o dever da mulher, ou a obrigação, ou aquilo que foi criado, pensado na mulher. Quando a gente olha para a mulher, quando a gente olha para a família, para as coisas dessa terra, a gente vai ver em relação a mim, em relação a você, que Deus é o idealizador da mulher. Foi Deus que criou, foi Deus que pensou. Então, nada daquilo que a gente está falando aqui, ou nada daquilo que vocês vêm aprendendo, né, com as pastoras de vocês, com as líderes de vocês, foi inventado ou ela teve uma ideia, eu estou aqui para falar como eu idealizo que seja uma mulher. Como eu idealizo... Não. Foi Deus que criou. Foi Deus que pensou. E Ele que teve a ideia. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, você vai entender, olha, eu fui estabelecida e eu fui criada no coração de Deus dentro desse propósito. Aí você não ficar assim muito feliz ou muito satisfeita, aí você reclama com Ele, porque não tem nada a ver comigo. Eu não estou falando nada de mim. Amém, gente? Eu estou falando com Deus. Eu falo assim, olha, então assim, se você ficar um pouquinho chateado, se você ler um negócio e falar, não. Concordo com isso aqui não. Fala, mas aí você, né, vai lá, coloca o seu joelho no chão e fala, Deus, por que você pensou nisso? Por que você criou nisso, né? Então eu falo assim, olha, a mulher ela foi criada por Deus. Ela nasceu no coração de Deus. É um projeto do céu, não é um projeto da terra. Não é um projeto daquela psicóloga famosa. Não é um projeto daquela socióloga. Não é um projeto daquele jornalista famoso. Não, nasceu no céu, nasceu no coração de Deus. Então, a gente tem que se voltar para Deus, porque é Ele que pode ensinar o que estava no coração dele para essa mulher funcionar bem. Sim ou não, gente? Ele estabeleceu os princípios, Ele estabeleceu o propósito, e eu estou falando de princípio, eu estou falando de propósito aqui com você daqui a pouco, coisas que são eternas, que valeu para sua bisavó, mas vai valer para a geração de mulher que vier até Jesus voltar. São princípios eternos que foram estabelecidos por Deus. E assim, gente, sempre que eu falo assim, uma lacuna, ela nunca fica sem preenchimento. Se você não preencher a ideia que você tem de mulher, a ideia que você tem de família, a ideia que você tem de mãe, a ideia que se você não preencher isso com os princípios bíblicos, a lacuna não vai ficar sem preenchimento. A televisão vai preencher para você, a sua vizinha vai preencher para você, porque todo mundo tem uma excelente ideia do que é ser mulher. Mas às vezes não é a ideia bíblica do que é ser mulher. Às vezes não é a essência que Deus criou, que Deus projetou do que é ser mulher. Então a gente vai voltar para a palavra, a gente vai ler na palavra, porque sempre que a gente não sabe para que algo foi criado, a gente perde o propósito daquilo. Às vezes a gente está muito solta por aí, fazendo uma coisa, fazendo outra, tendo uma ideia, tendo outra, porque a gente não sabe para que eu fui criada. O propósito pelo qual eu lembro que logo que eu me casei, tinha na minha época que eu fui casar, tinha aquele, nem sei se a gente ainda faz hoje isso, mas era chá de tipo de panela, essas coisas assim. Porque agora o pessoal gosta de fazer chá de lingerie, chá de não sei o quê, chá de tudo, né? Aí eu lembro que legal esse negócio, né? Mas eu lembro que eu ganhei Vocês já viram um negócio que é um massageador de cabeça? Que é um negócio assim, que fica fazendo assim, ó, que tem um cabinho? Todo mundo já viu isso daqui? Eu ganhei um negócio desse e estava lá na minha casa. E, gente, eu nunca tinha visto isso. Eu ganhei esse negócio e eu não fazia ideia. Porque era, tipo assim, era um negócio era chá de panela. Aí, na hora que eu peguei, eu coloquei na cozinha, porque eu tinha certeza que era para bater... eu sei.
Eu também ri depois. Que era para bater bolo, bater ovo. E eu fiz o teste. Fiz. E eu ainda pensei assim, gente, quem foi... Desculpa, como uma boa sanguínea, quem foi o inteligente... então... Quem foi o abençoado? Foi isso que eu pensei. Quem foi o abençoado que criou esse negócio, gente? O garfo é muito mais fácil para você bater um ovinho, meu Deus. Não, e por que uma pessoa me deu isso? Eu tenho um jogo de garfo, eu pego o garfo, bato lá, minha omelete fica 10, o negócio espalha o ovo, não tem como aquilo ali não, gente. Continuou na gaveta da cozinha e nunca mais usei. Aí tá eu um dia, bela e formosa. Calma que eu tô arrumando minha roupa aqui. Aí tô eu no Rio de Janeiro, né? Lá no centro de Duque de Caxias, que é a família do meu marido, é toda do Rio, né? De Duque de Caxias. Aí tava lá, né? Andando no centro, tinha aquelas barraquinhas na rua. Amiga. Aí eu andando um monte desse negócio. Aí eu olhando, falei... Só que daqui a pouco o cara me lança uma amostra. E tô olhando lá na frente e o cara tá assim na cabeça dele. Eu falei, nossa! Gente, sério, eu sentei para rir no chão. E o Drummond estava comigo, e ele olhando para minha cara, e ele não estava entendendo nada. E, gente, eu fui casada com um cara que a linguagem do amor dele é toque físico. Era toque físico. E eu estava com um potencial de avivamento maravilhoso, porque até eu que não sou toque físico... Depois eu curti ficar fazendo a massagem na minha cabeça, quando eu descobri para que aquele negócio existia, né? E aí, eu falei, eu pensando assim, eu tô com potencial de avivamento para o meu casamento. Na minha cozinha tá no lugar errado, deveria estar lá no meu quarto, do lado da cama, porque daí ia rolar uma massagem, depois ia rolar, né, outras coisas lá. E eu ria, mas eu ria. E daí ele não entendia nada. E depois eu falei assim, não, vou te contar o que foi que aconteceu. Aí quando eu contei, chegou em casa, mostrei para ele. Aí pronto, aí virou... aí era massagem toda hora. Eu estava até querendo devolver para a pessoa que deu. Eu falei assim, não, tá bom, pelo amor de Deus. Eu falei, você viu como é que é fácil? Faz você mesmo, se toca, meu filho. Porque você gosta de toque físico, vai se tocando, faz bastante carinho. Porque tem que encher todo o tanquinho, né? Tinha que encher o tanquinho. Vocês já leram, gente, o livro das 5 linguagens do amor? Leitura obrigatória, tem que ler, hein, gente? Aí, né, tem que encher, aí o tanquinho enchia pra caramba, tá bom. Mas, gente... O que eu estou querendo dizer com esse exemplo que eu estou dando para você? Quando você não sabe o propósito para aquilo foi criado, você deixa de usufruir os benefícios daquilo. Quando você tem uma ideia errada do porquê que aquilo ali foi criado, você também deixa de usufruir. Porque você tem uma ideia errada, você quer usar para outra coisa. Já estou pregando, é um mistério isso aqui. Você tem uma ideia errada, você quer usar para outra coisa e é pesado, é difícil, não tem sentido. Agora, quando você sabe, né, conhece o idealizador daquilo ali, e você sabe, aquilo foi projetado para fazer isso, aquilo foi projetado para fazer aquilo. Aí você começa a usar e você tem um potencial de avivamento dentro da sua casa, você tem um potencial de avivamento por onde você for, porque você está sabendo para que aquilo foi criado, para que aquilo está sendo usado. E aí eu estou falando de mulher. Porque isso acontece com a gente na igreja. A gente não sabe o propósito, muitas vezes, do porquê a gente está aqui. A gente não sabe o propósito do porquê aquilo aconteceu com a gente, ou do porquê
eu nasci mulher, ou do porquê eu fui criada para ser ajudadora, do porquê eu fui criada para ser uma mulher que cura, uma mulher que auxilia, uma mulher que está debaixo da mesma missão, que está debaixo de um comando. E eu começo a entrar em coisas que não são para mim, e começa a ficar pesado, e eu começo a ser invadido por uma ideia mundana daquilo que é ser mulher, daquilo que é ser feminino, daquilo que é ser bonito, daquilo que é ser esposa, mãe, enfim. Gênesis, vou lá no texto, vamos lá comigo, você já conhece. Gênesis capítulo 1. Tem que ler a Bíblia, né, gente? A mulher tá que fala que não lê a Bíblia, essa menina, gente. Quem chamou ela? Gênesis 1:26 diz assim, ó: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a... Diga comigo, o homem e a mulher os criou. Beleza. Gênesis 2:18, já foi lido, mas nós vamos de novo. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Diga amém. Amém. Gênesis 3. Vai, continua aí, Gênesis 3. Vai lá para o 16. Aí Deus, o que acontece? Ele vai e cria, ó, formei o homem, não estava dando conta, né? Aí ele falou, não é bom esse cara ficar sozinho, não está dando certo o negócio aqui para ele, né? Ele viu que ficou muito chateado, muito triste, né? E aí ele falou, vou fazer uma ajudadora idônea para ele, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então presta atenção. A primeira mulher, ela foi criada, o propósito, o objetivo, quando Deus pensou, quem criou a mulher? Deus. Quem que é o idealizador da mulher? Deus. Então, a gente volta para ele, para aprender dele, o que ele pensou, qual que é a ideia dele para essa mulher. Então, quando ele olhou para essa mulher, ele pensou, ó, vou fazer e vou colocar nela características de auxiliadora, de uma boa auxiliar. Eu vou colocar nessa mulher característica de ajudante. Da mesma forma, quando ele foi criar o homem e ele falou para o cara, lidera, governa, ele colocou características, por quê? Porque quando você vai idealizar alguma coisa, você vai criar naquilo uma característica para suportar o que você quer que ele faça, o que você quer que ele realize. Então Deus idealizou, Deus pensou, Deus criou essa mulher e Ele criou com esse objetivo, com essa ideia, o homem e também a mulher. Não vai ter solitude nessa família, o homem, Deus vai trazer esse domínio, a mulher esse auxílio dentro desse domínio, porque foi feito para ele, nesse caso. Existe essa identificação entre eles, esse companheirismo, essa unidade, essa harmonia, enfim. O pecado entrou, né? E depois do pecado, Deus vem aqui em Gênesis 3, que a gente vai para esse 3. Aí eu acredito assim que Deus falou assim, eu vou ser mais específico, vou desenhar para esses dois. Né? Porque eu deixei muito solto, eu falei governa, eu falei vou formar uma ajudadora, vou formar uma auxiliadora. Aí pecou, aí depois do pecado ele falou, deixa eu desenhar para eles, deixa eu falar mais especificamente. A mulher, olha o 16 aí, Gênesis 3, 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Valeu, obrigada. Com dor dará à luz filhos. Quem teve parto normal aí? Eu. Valeu, obrigado.
o teu desejo, o teu anseio, o teu desejo, preste atenção, Eva, será para o teu marido e ele te... Não, gente, eu sei. Não desanima agora não, gente. Nós estamos começando o negócio aqui, velho. Não, gente, vai. O teu desejo será para o teu marido e ele te... Legal, né? Ele está falando para Eva, que você está entendendo, minha filha? O seu desejo, o seu esforço, o seu esmero, a sua dedicação, o seu tesouro, está focado em quê? No seu emprego, no seu... Não é isso que ele está falando aqui? Não, mentira. É voltado para quem, Jesus? E ele te dominará. E a Adão ele disse, porque você deu ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, bem feito? Não, mentira. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, isso, querido, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Diga comigo, mãe de todos os viventes. Efésios 5. Quem está feliz com Jesus aí? Quem já quer que eu vá embora? Ó, só é crente aqui mesmo, hein? Efésios 5, 22. Vós mulheres, diga comigo, eu. Fala Paulo, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em algumas coisas sujeitas a seus maridos. Amém, igreja? Não está escrito isso aí. Ô gente, não. Ai, que bom que eu sou viúva. Brincadeira. Pode parecer que eu estou bem porque eu faço piada com o meu estado civil, mas eu ainda choro, tá, meninas? Não, mas eu não vou chorar agora, que eu estou bem. Agora eu estou bem. Ô, gente, olha isso aqui. Parece que a gente não presta muita atenção nessas coisas aqui, né? Mas não estou pregando só para gente que é casada, não, porque isso é uma essência. Isso vale para a gente que é viúva, para quem é divorciado, para quem é mãe, para quem é mulher, para quem é filha, tá? Então, cadê? De sorte, né? Assim também as mulheres sejam em tudo. Diga comigo, tudo. Tudo é tudo, viu? Sujeitas a seus maridos. Aí ele fala para o marido, né? A parte dele, eles não estão aqui, depois a gente volta para falar com eles essa parte. Aí chega lá, gostou, irmã lá. E aí vai lá no 33, chega lá no 33, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher faça o que, gente? Respeite, reverencie, na minha versão traz, reverencie ao seu marido. Quando Deus pensou na mulher, gente, quando Deus pensou em formar a mulher, a essência da mulher, uma vez eu vi a Helena Tanuri, ela foi pregar e ela foi para o púlpito, né? Ela foi no altar com 2 malas de viagem. Aí ela chegou com 2 malas, abriu a primeira mala. Aí quando ela abriu a primeira mala, tinha guarda-sol, canga, maiô, protetor solar, bola de praia, aqueles negócios, um monte de coisa de praia. Aí quando ela abriu
a outra mala tinha casaco, tinha um monte de coisa de frio, né? Cachecol, luva, essas coisas que bota, tudo lá. Aí ela pegou e falou assim: gente, quando você olha para essa minha mala, para aqui, né? Essa aqui, você acha que eu estou indo para onde? Aí estava lá em BH, né? O pessoal já falou Guarapari, né? Mineiro ia muito para Guarapari, no Espírito Santo. Aí tá indo para praia e tal, não sei o quê. E essa daqui, tá indo para o Alasca, tá indo para Curitiba, né? Gente, eu estava no avião, aí de repente o piloto, né? Eu tava em São Paulo. Aí de São Paulo eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para Brasília, e de Brasília eu vim para cá. Legal, né? Aí eu peguei e tava, tipo assim, tinha roupa de frio na minha mala, né? Eu tive que fazer uma mala para esses lugares, é inverno. Enfim, aí na hora que eu tava com uma blusa normal, aí o cara virou e falou: olha, a gente vai descer agora em Curitiba, o piloto, 8 graus. Eu falei: oi? Que isso, gente? Eles estão... Tá desproporcional ao resto do inverno do país. Porque eu tô andando nas capitais no inverno, vocês estão meio desproporcional, gente. Vamos acompanhar a galera, por favor. E aí eu peguei e falei: meu Deus, já tô com frio, né? O cara falou, eu comecei a sentir frio já e tal. Aí eu falei: tá indo para Curitiba. Mas e se eu pegar essa mala aqui e for para a praia? Vai dar ruim. E se eu pegar essa mala e vir para Curitiba? Vou me lascar, né? Vai dar ruim, não tem nada para proteger. Porque eu não tenho na bagagem o que eu vou precisar para a trajetória que eu vou andar aqui. Então, quando Deus idealizou, quando Deus pensou você, Ele colocou características em você. A mulher, ela consegue ser multitarefas. A mulher, ela é antenada. Ela pode ter o temperamento que for. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela presta atenção. Ela, né? Porque são características da mulher que Deus pensou e Deus criou, porque quando Ele pensou numa ajudadora, numa auxiliar, Ele falou: não, uma auxiliar. Gente, eu não sei se você tem uma empresa, se você já teve um funcionário, né, na sua casa, qualquer que seja, e aquele funcionário é esperto, aquele funcionário é multitarefas, ele é proativo, ele enxerga as coisas. Não, é muito melhor do que você ter um que, né, que parece, não sei. Eu ia falar: é muito melhor você ter um homem. Não, mas não ia ficar legal. Só porque eles não estão aqui. Cadeira, viu, querido? Se você puder sair ali rapidinho. Também vem e vai querer ouvir. É a vida, né? Eu que estou com o microfone. Se eu quiser que você fique de pé e que faça alguma coisa, vai ter que obedecer. Cadeira, te amo em Cristo. Aí, ela pegou e virou e me perdi. Bem feito, foi tirar sarro do irmão. O que Deus faz? Nada, eu que fiz. Habilidade. Por quê? Quando você tem uma pessoa multitarefas na sua equipe, você valoriza, você fala assim: nossa, eu não posso perder esse funcionário, isso aqui é ótimo e tal. Gente, quando Deus pensou na mulher com essas habilidades, né? A pastora Kelly estava falando aqui da mulher de Provérbios. A mulher, não estou falando que você, eu só posso ser auxiliar do meu marido, é ele que vai comer do suor do rosto. Então assim, Raquel, eu não sou casado, você é mãe, você é viúva, você é divorciada. Então eu vou fazer o que da minha vida agora? Porque eu fui criada, projetada para ser auxiliar do marido. Não tem marido, agora eu faço o quê? Sento, deito na rede, espero Jesus voltar? Não, querido, você vai entender e vai trabalhar para o Senhor. Porque Paulo, ele ensina isso para as viúvas. Paulo, ele ensina a respeito dessas características, mas a gente nunca pode perder essa essência. Não importa a idade que você tem, não importa o seu estado civil, não importa todo mundo aqui é inserido, você veio de uma família. Ali, quando a gente olha para Gênesis, querido, Deus está criando a primeira família.
Existe um princípio, uma regra que a gente estuda na hermenêutica bíblica, que o pessoal fala da regra da primeira menção, que quando a gente quer entender o melhor a respeito de algo, a gente vai na primeira vez que aquilo foi projetado. Meu irmão, quando Deus está criando a família, pensa que Ele cria Adão, que Ele cria Eva, aí Ele olha para ela e vai falar assim, olha, Ele fala, é osso do meu osso, é carne da... Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á com a sua esposa, com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não foi isso que Deus falou? Adão e Eva tinham pai e mãe, gente? Já parou para pensar nisso? Que Deus estava virando e falou assim, ó, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se. Adão e Eva, acho que olhou para a cara de Deus e falou, é o que isso? É de comer? Adão e Eva não tinham pai e mãe. Por que foi falado isso? Porque Deus estava estabelecendo um princípio. Deus estava formando a primeira família. E o que ia valer para aquela família a partir de Adão, a partir de Eva. Ele falou, olha, para se unir vai ter que deixar. Aí isso é outra, né? Depois vocês, família aí, pregam outra vez. Ele tá falando para eles, olha, não é pai, não tem pai e mãe, mas vocês vão ser pai e mãe. Nós estamos estabelecendo um princípio aqui, eterno, que vai valer antes de você, porque estava na minha cabeça, estava no meu coração, nasceu no coração de Deus, nasceu no céu, não tem nada a ver com a terra. Quando a terra tenta se meter num projeto de Deus, querido, não dá certo. A ideia fica pesada, a ideia fica desproporcional, a ideia fica sem sentido, você até começa a querer viver aquilo ali, mas a sua essência não foi criada para aquilo. Quando você abre a sua mala para cumprir aquela trajetória que o mundo está estabelecendo, você não encontra acessórios para aquilo. E a caminhada começa a ficar desgastante. A caminhada começa a ficar pesada. E aí, sabe o que eu me lembro? Que não tem nada a ver com a caminhada do Senhor. Porque Deus disse que o fardo dele é leve. Raquel, está pesado para mim. Raquel, menina de Deus, está muito pesado. Então, minha irmã, deixa eu te falar, a gente vai ter que consertar, voltar para a essência, voltar para o último lugar onde você tinha paz, voltar para o último lugar onde você tinha paz, alegria, prazer, contentamento, porque é dali que você não deveria ter saído, porque é ali que é do Senhor, que é ali que o fardo é leve, é ali que o jugo é suave. Se está pesado, é seu jugo, não é do Senhor. O mundo, ele tem uma ideia do que é ser mulher. O mundo, ele tem uma ideia do que é ser mãe. O mundo, ele tem uma ideia do que é ser esposa, do que é ser pastora. Mas nem sempre é a ideia bíblica do que é ser mãe, do que é ser mulher, do que é ser pastora. Quando a gente olha para a mulher, ele fala assim, olha, ela é ajudadora, ela é auxiliadora para o marido na sua liderança. Ah, mas eu não tenho marido, então você vai prestar, você vai cuidar disso para o Senhor. Ah, mas eu sou mãe, porque você viu que Deus tocou na maternidade dessa mulher. Dentro dos textos que a gente leu. Falou, olha, com dor você vai dar à luz filho. Para a mulher ele foi falado a respeito da maternidade. Para a mulher ele falou a respeito de casamento, do matrimônio, do desejo voltado para o marido, de um auxiliar num comando, num propósito do Senhor. Ele falou isso para essa mulher, mas muitas vezes a gente não quer auxiliar, a gente quer assumir o lugar, a gente quer assumir o papel. A gente não quer ser o copiloto, a gente quer ser o piloto. Só que, gente, o copiloto, quando a gente pensa numa aeronave, ele conhece o trajeto da mesma forma que o copiloto conhece o trajeto da mesma forma que o piloto conhece. Ele está ali. Submissão, debaixo da mesma missão.
A gente está entendendo aqui uma missão, a gente conhece o trajeto, mas a gente também sabe que a gente está debaixo de um comando, que a gente está debaixo de uma liderança. A gente sabe ser liderada, porque Deus colocou em nós uma habilidade de sermos lideradas, de estarmos debaixo de uma lição. E o fato de Deus estabelecer isso não é porque a gente é inferior. É porque Ele precisou colocar pessoas em posições diferentes. E Ele só está avisando a gente para ser uma proteção para mim e uma proteção para você. Então, quando você olhar para a sua essência, não pensa em algo ruim. Pensa assim, peraí, é um cuidado que Deus teve comigo de me contar a ideia dEle para mim. Para eu funcionar dessa forma, para eu estar dentro dessa forma. E uma coisa é certa, toda vez que eu tentar assumir uma forma, um papel que não é meu, as coisas não vão funcionar bem e algo vai sair prejudicado. Mas por que muitas vezes a gente não obedece isso, gente? Por que muitas vezes a gente não olha com amor para a ideia que Deus colocou em nós, uma ideia de cura, uma ideia de auxiliar? Eu não estou falando, mulheres, que você não pode comer do suor do teu rosto, só porque isso foi falado para Adão. Quando você olha, vou voltar para a mulher de Provérbios 31, né, como a pastora Kelly citou aqui, ela era uma mulher que trabalhava. Ela era uma mulher que negociava. Me inspirei nela. Eu sou mesmo, gente. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou trabalhando. Eu não estou falando para você que você não pode trabalhar. Eu não estou falando, a gente não ensina isso para você. Que você não pode ganhar um dinheiro. Que você, não tem nada a ver com isso. Mas o que nós estamos falando é para você prestar atenção no que Deus disse, no que Deus cobrou. Por quê? Porque se Deus fala algo a respeito da sua essência, significa que Ele vai te cobrar a respeito disso, que você vai prestar contas a respeito disso. E não vai adiantar chegar para Deus e falar assim, aqui, eu não dei conta da maternidade, ou eu não dei conta do casamento por causa do suor do meu rosto. Aí Ele vai falar, mas você não tem que prestar conta de algo que eu não te cobrei. Isso é o plus. E eu gostei porque a pastora Kelly falou, é o plus. É o plus. É o plus de quem é multitarefas. É o plus de quem tem uma capacidade, mas que enxerga, peraí, o que é a minha obrigação, o que eu vou prestar contas, é isso aqui. O que eu vou ser cobrada, peraí, como Deus pensou, a auxiliadora, a ajudadora, voltada para casa. A mulher de Provérbios, ela era uma peça rara, porque ela falava assim, olha, o coração dela, o desejo dela é voltada para o seu marido. Ela era bem-aventurada na sua casa. O marido dela era conhecido nas portas da cidade, mas ela era bem amada, bem-aventurada, bem-quista dentro da sua casa. O seu marido a louvava, os seus filhos a louvavam, mas ela sabia que o navio mercante, ela ia lá, negociava, não tinha medo do trabalho, acordava ainda muito cedo, deixava as coisas arrumadas, dava ordem às suas servas. Adoro essa parte. E eu que virava às vezes para o irmão e falava assim, amor, mas aqui ó, a Bíblia está dizendo, queria dar ordem às minhas servas. Aí uma vez ele falou assim, pode dar, amor. Vira para a máquina de lavar e fala, lave. E é verdade, né, gente? Porque não tinha isso na mulher virtuosa, na época da mulher de Provérbios. Ela não dizia para o micro-ondas assim, 30 segundos, querido. Esquente.
Ela não sabia virar para a secadora e falar, seca. Né? Tem gente que tem várias servas. Quem tem várias servas aí? Minha filha, quem dá um glória a Deus pela máquina de lavar? Jesus, oh meu Deus, como eu amo a minha. Obrigada, Jesus. Ô, gente, não dá não, gente. E a minha sogra, que ama ficar na beira do tanque, ela tem prazer. Como é que Deus faz as pessoas diferentes, né, gente? Mas ela dava ordem às suas servas. Ela ia lá, negociava, comprava terra, vendia terra. Mas o prazer dela realmente, gente, estava voltado para dentro da casa dela, em ser bem-sucedida dentro da casa dela. O primeiro ministério. A mulher sábia, que é a mulher que está aqui me olhando hoje. Glória a Deus. Diga amém. Até você que está meio assim, minha irmã, fala amém, fala sou eu essa mulher aí. É isso, a fé traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Aí você pela fé fala assim, olha, a mulher de Provérbios tem, porque não colocaram lá, mas é Raquel o nome dela. Aí quando você lê assim, você abre Provérbios 31, coloca seu nome lá, bem grande, em cima da Bíblia e fala assim, olha, quando estiver lá, você fala assim, a Raquel isso, a Raquel é aquilo, a Raquel não sei o quê. Não, irmã, não balança aqui não, eu vi. Vocês acham que eu não vejo as coisas? Eu vejo tudo daqui, meu irmão. Olha pra frente, faz cara de paisagem, ninguém precisa saber que eu tô falando com você. Fica tudo assim concordando e tal. Gente, mas sabe o que acontece? Não é bonito, vamos ser sinceros aqui. A gente não lê e admira a mulher de Provérbios. Porque nós estamos dentro de uma sociedade que não nos ensina a admirar a mulher de Provérbios. Se tem aqui uma palestra e traz, a pastora Adriana vai convidar. Deixa eu ver quem que eu vou dar. Não vou dar exemplo. Eu vou dar, por exemplo, a minha pastora Renata Valadão, que não é pastora, que é a esposa do pastor Márcio Valadão. Ela é mãe. Ela não é ativa na vida da igreja, nada. Ela é mãe, criou os 3 filhos, acho que bem criado. O André Valadão, Mariana Valadão e a Ana Paula Valadão. É esposa do pastor Márcio, que é um cara líder, referência na nossa nação, que está fazendo aí 50 anos só de ministério. Então, de repente, a pastora Adriana fala assim, olha, a gente vai ter uma sala aqui, um bate-papo. E a pastora Renata, a irmã Renata, ela vai sentar para a gente e ela vai dar uma aula. Aí, de repente, ela também convida uma CEO de uma grande empresa aqui em Curitiba. Fala aí uma grande empresa em Curitiba. Diga a minha. A fé traz a existência, isso. Aí você é a CEO. Não, vamos dar exemplo porque vai ficar feio você, então outra pessoa. Aí ela traz, a mulher chega com uma bolsa de grife, com aquele saltão, com aquela tal, e ela vai, linda, elegante, tipo eu, assim. Aí ela vai, ela chega e fala assim, olha, ela vai estar nessa outra sala, ela é uma CEO, ela tal, com um monte de gabarito e tal, e tem aqui a Renata. Eu não tenho dúvida qual sala vai estar mais cheia. Porque eu tô mentindo aqui qual sala vai estar mais cheia? Qual sala que vai estar mais cheia? Da Renata? A da CEO? Eu quero aprender com ela. Eu quero saber as estratégias. Eu quero não sei o quê. Gente, porque a gente é ensinado a isso. A lacuna não fica sem preenchimento. Se você não preenche com a Bíblia, o mundo vai preencher para você com a ideia dele do que é ser mulher. E o que eu estou falando, que a gente não admira. E aquilo que você não admira, querido, você não se inspira e você não quer ser igual. Se você olha para Provérbios 31 e você dá risada e fala, isso é uma utopia. Coitada.
trabalhadora. Aí você já pensa, sei lá, a mulher da roça de antigamente, que não sei o que e tal. Hoje em dia, cuidado, a gente está sendo invadido por uma ideia mundana do que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é você ser obediente àquilo que Deus tem para você. Ser bem-sucedido é você entender que quando você chegar diante de Deus, você não vai prestar conta do cargo que você tem na sua empresa, mas você vai prestar conta dos seus filhos estarem em sujeição e você vai prestar conta do seu marido e do seu desejo voltado para o seu marido, para dentro da sua casa, da honra que você deve ao seu pai, da honra que você deve à sua mãe, da submissão que você deve. Os princípios que Deus estabeleceu, eternos, atemporais, que não muda. A Bíblia fala, não remova os marcos que foram estabelecidos pelos seus pais. Não remova, não tome a forma desse mundo, não entre no modelo, não entre no molde desse mundo, porque se você estiver na forma do mundo, você não vai estar obedecendo aos princípios e aquilo que Deus estabeleceu. E se você não obedece é porque você não admira. Agora, quando você passa a admirar aquilo ali, querido, aquilo se torna uma inspiração para você. Por isso que eu viro e falo para você assim, qual é o seu modelo de feminilidade? Quando você pensa numa mulher segundo o coração de Deus, quando você pensa numa mulher bem-sucedida, quem vem à sua mente? E por que essa mulher vem à sua mente? Porque a família dela é impecável? Porque o casamento dela é bem-sucedido? Ou por causa do dinheiro que ela tem, da posição e do status que ela tem? Aquilo que você admira é aquilo que você vai querer seguir. A gente tem que olhar, querido, e entender. A mulher sábia é aquela mulher que ela olha e entende assim, olha, isso aqui pode ser terceirizado, isso aqui não. Vamos dar um exemplo? Eu posso terceirizar sexo? Não tem como. Aí você olha para a mulher de Provérbios, ela fazia tudo, ainda estava escrito que a lâmpada dela estava de que jeito à noite? Não, vamos dar uma bicuda nela, né, gente? Porque ela eleva muito o padrão, pastora. Ela eleva o padrão ou não eleva, gente? É a graça, o favor e a misericórdia de Deus. E muitas mulheres, às vezes, eu parava para conversar, e aí o casamento, gente, estava mal, assim, destruído, assim, indo mal, sabe? De mal a pior. E uma das coisas que eu falava era assim, mas como é que está a vida sexual? Ela falava, não dou conta. Eu falei, O casamento, ninguém coloca uma arma assim, te obriga a entrar dentro do casamento. Mas depois que você entrou dentro do casamento, ele é uma bênção, mas tem um monte de obrigação. Tem dívida também. E o sexo é uma, né, delas. Dentro dos deveres, não posso terceirizar. A Bíblia fala que quando a gente tem relação sexual, a gente protege o cônjuge. Ou seja, se eu não estou tendo, ele está ficando desprotegido. Ele é um alvo fácil. Aí essa mulher está dizendo para mim que ela está deixando o marido dela desprotegido porque ela trabalha demais. Mas espera aí, então você está terceirizando o que você não pode terceirizar. O que você não vai prestar conta. É você entender que diante de Deus, querido, você não vai poder falar para ele assim, olha, eu não tive tempo de olhar para o meu filho. Eu não tive tempo de olhar para a minha filha. Porque eu trabalhava o dia inteiro. Porque eu estava precisando
crescer na empresa, porque eu estava precisando ganhar mais, porque eu queria ter um estilo de vida assim, ou um estilo de vida assado. Eu tinha uma ambição. É legal você ter uma ambição de querer crescer. Isso é bonito, meu irmão. Deus tem prazer. A Bíblia fala que Deus, ele é galardoador, ele é presenteador, ele tem prazer. Mas eu quero saber se os seus olhos estão voltados para dentro da sua casa. Se dentro da sua casa você é bem-aventurada, aí é o seu sucesso. A sua essência está em agradar o coração de Deus. O propósito pelo qual você existe é desempenhar, é buscar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa que seja. Você tem que ser um exemplo dentro da sua empresa, de mulher sábia. Se você tem um trabalho, se você tem um dinheiro, ótimo. Mas seja luz, seja sal, seja liderança, seja ajudadora dentro dessa empresa onde você está, e mostre que o objetivo do coração de Deus é o mesmo que tem no seu coração. Que você realmente entende, mulher, o que pode ser terceirizado. A criação dos seus filhos não pode ser terceirizado. Diga amém. Amém. O seu relacionamento com seu marido não pode ser terceirizado. O seu olhar para dentro da sua casa não pode ser terceirizado. Eu lembro que antes de eu ter a minha filha, eu dava essa matéria e eu sempre falava para meus alunos assim: olha, o dia que eu for mãe, eu vou ser mãe. Eu estava conversando ainda com a Elaine, né, Elaine, no carro vindo. Eu falei: Elaine, eu entendi de Deus isso, mulher. E cara, como foi assim, está sendo, né? Eu estou no começo de uma jornada, né? Vocês têm filhos, né, maiores de 18 já, e eu estou ali com a minha filha de 1 ano e 10 meses. Estou no começo de uma jornada com ela e eu entendi de Deus. E eu falava isso antes, eu falava: o dia que eu for mãe, gente, eu vou ser mãe. Porque a pastora Kelly, ela conhece um pouco da minha história. Eu fui casada por quase 14 anos. E quando a gente estava com 12 anos de casado, que eu engravidei. E antes a gente não tinha vontade de engravidar, a gente não tinha vontade de trabalhar, a gente viajava para tudo quanto é lugar, e falava: e aí? E o filho? Eu falei: não, é só os espirituais ainda, só os espirituais, só os espirituais. A gente falava e eu achava que eu não ia ter filho, o Drummond também achava que a gente não ia ter filho, e estava cuidando das coisas do Senhor, e estava bem assim e tal. Até que um dia Deus, né, que opera em nós o querer e o realizar, Ele operou esse querer e veio o realizar, veio a minha filha, e eu entendi de Deus. Falar: peraí. Então agora é uma flecha, não é, pastor? Quem já leu o livro? Como flecha, gente, o livro. É que eu achei que já era... É meio obrigatório. Entrou por aquela porta, é dessa igreja, leia, né? Tipo assim. Tem que ler, tem que ler. E eu entendi, falei: é uma flecha. É uma herança do Senhor. Ele falou: olha, você vai dar à luz, você vai ser mãe. Então assim, não significa... A Elaine estava contando para mim, ela ia comigo dentro do meu consultório, as minhas filhas isso, elas têm o hábito de leitura, ela vai falando: a minha filha está isso, está uma coisa mais linda, eu tenho até vontade de conhecer a filha dela. Ela encheu a bola dos filhos dela, né? Não sei, né? Verdade, a irmã já falou que é verdade, tá, é verdade. Não, mas eu já acreditei antes, tá, irmã? Eu sei que crente não mente, eu sei. E aí, ela falando e tal, isso aqui, eu falei: o olhar dela... Não estou falando que você não pode ter babá, tá? Tá bom, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mas eu estou falando que você não pode terceirizar. Porque o que a gente às vezes vê é a criança cai e se machuca, ao invés de ir correndo para o colo da mãe, ela vai correndo para o colo da babá. A criança fala, às vezes, tudo errado, igual a babá. Tem até o sotaque, às vezes, da babá. A criança, ela é criada, a infância inteira, a primeira infância mais importante,
Os marcos, aquilo que é estabelecido, eu não tenho nem tempo, porque lá cedinho eu deixo ela desde cedo, desde pequenininho, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, deixo ela na creche. Eu vou pegar no finalzinho da tarde, logo em seguida já coloco para dormir, porque é só final de semana que eu tenho com meu filho. É complicado, minha irmã, você falar para mim que você dá conta do bom andamento da sua casa sem você estar ali, do bom andamento dos seus filhos sem você estar presente com eles, na vida deles. Se no balanço, na proporção, eles conhecem mais outro tipo de gente do que você. Aquilo que você pode terceirizar é algo que Deus colocava no meu coração. Uma sabedoria para nós essa tarde. Terceirize aquilo que você pode terceirizar e eu vou te dar graça e eu vou te dar favor. E priorize aquilo que é a sua essência. Priorize aquilo que eu formei para você e eu vou te dar graça e eu vou te dar favor. Eu lembro que uma das aulas que eu estava ensinando sobre isso, uma mãe me procurou e ela disse para mim assim: pastora, eu quero te contar algo. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma ministração. Eu quero te contar um testemunho. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma ministração e eu entendi essa essência da mulher, eu entendi esse desejo do coração do Senhor. Porque eu posso te falar uma coisa, minha irmã? Sabe o que vale nessa terra? Só agradar a Jesus. Se você não for profundamente apaixonada por Jesus, profundamente apaixonada pela rocha que é Cristo, a chuva vem e você cai. Você desmorona. A Bíblia fala que a família ela pode ser plantada em 2 lugares diferentes. Quais são eles? A areia e a rocha. A rocha é Cristo, são os princípios de Cristo, aquilo que Ele estabeleceu. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a chuva vem para as 2 casas. A tempestade, o vento sopra nas 2 casas. Mas a única casa que vai ficar de pé é aquela casa que está plantada, estabelecida em Cristo. Você tem que ser tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada pelos princípios de Cristo, querida, a ponto de a chuva vir, o vento vir, o rio correr e combater a sua casa, combater a sua estrutura. E você ficar firme e você ficar de pé, porque o seu olhar está fixo no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E é isso que Deus colocava no meu coração, sabe? Entenda aquilo que é prioridade na sua vida e terceirize aquilo que não é prioridade na sua vida. E aquela mulher falou assim: eu entendi isso. E ela era uma CEO de uma multinacional. E ela falou assim: eu estou perdendo meu 2º filho por causa da minha profissão. E ela falou para Deus: eu não posso mais. Ela conversou com o marido dela, ela chegou na empresa dela e ela falou para a chefe dela: eu preciso ser demitida. Ela falou assim: não, você não tem como ser demitida. Ela falou: mas eu preciso. Ela: quem te procurou? Ela: ninguém me procurou. Eu só vou parar de trabalhar. Ela: não. Qual foi a proposta que a gente vai cobrir? Ela falou: você está insistindo tanto que eu vou te contar a verdade. E ela foi contando para ela a respeito da filiação, de que Deus estava falando com ela e tal. E a chefe dela começou a chorar. Ele falou para ela: você sabe que a gente não demite ninguém, mas eu vou demitir você, porque há 15 anos eu estava no mesmo lugar que você e eu não fiz a mesma escolha que você, e hoje meus 3 filhos não me reconhecem. Eu perdi meu casamento, eu perdi minha família. Vai, porque eu acredito que a sua história, o seu fim vai ser diferente. E aquela mulher estava testemunhando para mim: Raquel, ninguém está disposto a baixar um padrão para obedecer aquilo que Deus tem colocado no coração, o entendimento que Deus tem colocado. Mas quer saber de uma coisa? Quem falou para você, Raquel, que eu baixei o padrão?
era a minha ideia do que era um padrão. Porque a felicidade, o contentamento e o preenchimento que eu tenho hoje não tem preço. Eu falei, porque Cristo basta. Porque quando Ele está diante, a gente está diante do Rei da Glória, meu irmão, todas as coisas perdem o sentido. Vocês, acredito que todas vocês aqui conhecem um pouco da minha história. Tem um pouco mais de 1 ano que eu perdi meu pai em decorrência da Covid. 3 meses depois eu perdi meu marido. Que eu olhei para o céu e falei, meu irmão, que chuva é essa? Que vento é esse? Como é que fica de pé? E posso te falar, minha irmã, acontece assim, ó. É assim. E aquilo que você acha que é o bem mais precioso, porque era a semente mais preciosa que eu tinha nessa terra, morreu. Tive que plantar. E todas as vezes que eu estou obedecendo, todas as vezes que eu estou me levantando, todas as manhãs que eu estou fazendo algo novo para o Senhor, todos os dias que eu estou fazendo alguma coisa para Jesus, é como se eu estivesse regando aquela semente, é como se eu estivesse olhando para Jesus e falando, Cristo basta, Cristo basta. Cristo basta. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegro em Cristo e os princípios que Ele estabeleceu. É eterno, é atemporal e é aquilo que preenche a gente, é aquilo que sustenta a nossa vida, é aquilo que deixa a gente de pé. A chuva vai vir, querido, o vento vai soprar, mas o que vai deixar você de pé e cheia do Espírito Santo é agradar o coração do Senhor. Não acha e não deixa o mundo falar que alguma coisa vai te faltar. Não deixa o mundo falar que você vai ficar sem estar preenchida. Não deixa ninguém te falar que isso é infelicidade. Não, minha irmã. Esse é o desejo do coração do Senhor. Deus vai olhar para você e falar, está aqui. É uma mulher virtuosa. É uma mulher que entendeu a palavra. É maior e melhor do que uma joia. Quem que pode achar essa mulher? Quem achou essa mulher descobriu o maior tesouro. Quando você dedicar em conhecer o Senhor e seguir aquilo que Ele tem para a sua vida, minha irmã, as pessoas vão olhar para você dentro e fora da sua casa e vão querer aquilo que você tem. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria chamar o pessoal dos instrumentos aqui. Eu sei que às vezes não é muito gostoso a gente receber do Senhor muitas coisas que acontecem assim na nossa vida e a gente fica pensando assim, não vou dar conta, não é para mim, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Ele fala assim, olha, me busca que você vai achar, bate na porta que ela vai se abrir. Planta alguma coisa, pode plantar, que você vai colher a 30, 60, 100 por 1. Para de achar que você vai ficar menor, para de achar que você não vai ser admirada, que você não vai ser... Sabe, porque talvez você está aqui e Deus está te pedindo algo. Talvez você está aqui nesse dia todo e o Espírito Santo tem ministrado no teu coração falando assim, olha, você está precisando terceirizar isso daqui. Você está precisando terceirizar isso daqui porque essa parte aqui está ficando de escanteio e é essa parte aqui que você vai prestar conta. Raquel, para eu olhar para dentro da minha casa, para eu olhar para o meu casamento, para eu olhar para a vida dos meus filhos, para eu olhar para aquilo que é um projeto, um propósito, aquilo que Deus está me pedindo, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Mas a vida é assim. Para eu vestir essa roupa aqui, para você vestir essa roupa aí, você teve que abrir mão de todas as outras roupas que estavam lá dentro do seu guarda-roupa.
Só que Deus está falando para você: dá esse passo de fé. Acredita na minha palavra. Abre mão. Busca em primeiro lugar o reino, as coisas concernentes do reino. Para de deixar a lacuna ser preenchida por psicólogos, filósofos e pensadores. Prossegue em conhecer o Senhor. Os princípios que Ele estabeleceu, o desejo do coração dEle para a sua vida, Ele vai endireitar a sua vereda. Ele vai colocar reto tudo aquilo que precisa ser colocado reto dentro da sua casa. Às vezes é uma atitude sua, querida, e as coisas começam a se encaixar dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma atitude. Uma atitude. Feche seus olhos, quero orar. Ei, Pai, ó doce Espírito Santo de Deus, sopra aqui, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra e enche cada coração aqui essa tarde. Ó Espírito Santo, vem com a sua doce voz. Vem, Espírito Santo, com a sua doce voz e nos convence. Nós queremos dizer que tudo aquilo que está na nossa vida que não te agrada, Deus, nós escolhemos essa tarde lançar fora. Eu sei que dói, eu sei que dói. Deus sabe que dói. Ó Deus, o Senhor está vendo cada coração aqui, o Senhor está vendo cada decisão, o Senhor está vendo cada postura aqui essa tarde, Pai. Honra, fortalece, segura pela mão direita, toma pela mão direita, ergue, levanta essa mulher, Deus. Levanta essa mulher com poder e graça, com autoridade, para amar e ser amada dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do projeto que o Senhor estabeleceu. Nos perdoa, Deus, por amar muitas vezes mais as coisas deste mundo do que as coisas do teu reino, por achar mais bonito os filhos assim, ou as mulheres mundanas. Nos perdoa porque muitas vezes a nossa heroína tem sido a nossa mãe, a nossa avó, e às vezes a nossa mãe e a nossa avó nem eram bíblicas e foram batalhadoras e guerreiras, mas nós sabemos, se não é bíblico, não é um bom exemplo para nós. Ensina-nos, Espírito Santo, converte o nosso coração. Que a gente possa amar o Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus princípios. Que a gente pare de se sentir inferior. Que todo complexo de inferioridade, que toda baixa autoestima gerada pelo mundo por uma ideia errada de submissão, por uma ideia errada de auxiliar, que os nossos olhos sejam voltados para o Senhor, para a gente entender, é uma proteção, é um cuidado, é um alerta, é um aviso. O Senhor só está nos contando o projeto que o Senhor idealizou. E nós estamos aqui essa tarde, Senhor, para obedecer, para dizermos: a Tua presença nos basta,
ainda que tudo falte, a tua presença nos basta. Cumprir e agradar o seu coração se torne cada dia mais o anseio do nosso coração. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a colocar em prática a tua palavra, que a gente possa praticar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.